UFO no Plural está de volta, hoje explicando a forma como a UFO está administrando os recursos destinados à assistência estudantil. O nosso convidado Leonardo Barbosa Silva, que é o diretor de assistência estudantil. No bloco anterior, professor, falávamos dessa luta. Se o MEC endureceu, se a administração também está resistente, o que fazer? Há o risco de cortar bolsas, professor? Esse risco existe. Esse risco existe. Nós temos, por conta da pressão feita junto ao FONAPRACE, um diálogo com o Andifes, um diálogo com a UNE, um diálogo com outros movimentos sociais, com órgãos de imprensa, que tem nos ajudado a divulgar a situação. E o MEC tem sentido a pressão. Então, onde quer que a presidenta Dilma vá e tenha um reitor, nós entramos... E tem um aluno e tem um professor. Nós estamos fazendo toda a pressão para que ela sinta a existência desse problema e nos dê uma resposta. O senhor acredita que o fato de estarmos no ano eleitoral pode facilitar esse diálogo? Bom, no início eu acreditava nessa possibilidade. Está perdendo a esperança, professor? Eu perdi a esperança porque o governo tem dito para a gente que o ano vai ser um ano muito difícil do ponto de vista do orçamento. Agora, há uma certa esperança colocada. No dia 22 e 23 de maio fizemos uma reunião com o MEC e o MEC nos apontou a possibilidade de aportar nas universidades um recurso extraordinário na ordem de 464 milhões de reais. Para todas as universidades do país? Para todas as universidades do país. Só que esse recurso ele não vem carimbado com o nome da assistência estudantil. É um recurso geral, então as universidades podem usar para ensino, pesquisa e extensão. Isso faz com que a disputa passe a ser interna. Então, primeiro, precisamos saber se esse recurso realmente virá. Entre a promessa e a execução pode existir uma Sim, é uma lacuna grande. Se ele vier, nós precisamos garantir com cada reitor de cada universidade que ele seja destinado à assistência estudantil. Vai ser uma briga de foice, né? Porque a extensão vai lá brigar, a pesquisa vai lá brigar, a assistência estudantil está junto. Todos nós brigaremos. Né? Então, isso nos preocupa porque, primeiro, o recurso pode não sair. Se ele sair, ele pode não ser suficiente. E se ele sair para as universidades, haverá briga interna. Então, nós não temos a garantia. Isso coloca ainda no horizonte a perspectiva do corte das bolsas. Para dar mais clareza para o telespectador, o aluno, o professor, enfim, o parente de aluno que nos acompanha agora. Quanto a gente tem em caixa? Veja bem, nós estamos em junho. A gente tem dinheiro para até quando, professor? Nós temos dinheiro para pagar as bolsas até agosto. Até agosto. O MEC sinaliza que esse recurso entrará em agosto ou setembro. Então, podemos aí contar com esse recurso, dizendo que teremos segurança? Não, não podemos. Então, o que nós estamos pensando? Em criar um conjunto de mecanismos que possam aliviar os recursos, realizando alguns cortes, para que a gente, se não houver o aporte do MEC, consigamos chegar até o final do ano. Então, nós vamos efetivar essas ações num curto prazo de tempo. Nós queremos, primeiro, chamar o movimento estudantil, chamar todos os usuários da política de assistência, de benefícios, explicar a situação. Nós vamos, obviamente, fazer cortes. Definir isso em conjunto. Isso, definir coletivamente. Os cortes ainda não foram definidos com a natureza, eles não foram divulgados por conta disso, porque alguns estudos estão sendo feitos para que a gente possa diminuir ao máximo o impacto. E vamos então raciocinar da seguinte forma: precisamos de dinheiro para 4 meses. Isso significa quanto? Significa algo em torno de 5 milhões de reais. 5 milhões a gente precisa. 5 milhões de reais. E se não, professor, porque a gente tem uma lei que determina que todo aluno que tem uma renda familiar per capita de até 1,5 salário, ele seja incluso nessa política de benefícios. Aí a ideia é fugir disso e descumprir uma lei? Sim. Mas tem implicações? Tem implicaões sérias, né? Severas. Eu gostaria até de dizer o seguinte: várias universidades no Brasil, vou dar um número mais preciso, de todas as 63 universidades federais do Brasil, somente 6 cumprem a lei. Somente 6. Federal Fluminense, um exemplo que eu acho mais dramático, eles não usam o corte de 1,5 salário mínimo. O corte deles é R$450, Frinéia. Muito abaixo, menor do que um salário mínimo. Então, se nós temos esse universo de universidades descumprindo a lei, é porque o problema não é necessariamente da UFO. Sim, e vai ser mais um, não é? Seremos mais uma universidade nesse quadro. E aí, eu inclusive acredito que os estudantes devem fazer a denúncia ao Ministério Público de que a universidade deles não cumpre o decreto. Aquilo que é determinado por lei, quer dizer, existe lei para quê? Onde é que falta a fiscalização? E é vergonhoso a gente falar isso aqui no mês que a Copa, né? Semana que vem é Copa, né, professor?
Enfim, a gente está falando de educação, é um direito previsto na nossa Constituição, vergonhoso, né? Eu acho que é vergonhoso e, ao mesmo tempo, nós precisamos perceber que essa redução dos recursos é algo que tem a ver com um pouco com uma cultura do planejamento, da ausência de planejamento. Uma vez que o MEC, ele permite às universidades, convida as universidades a ingressar no universo das cotas, ele permitiu também que nós aderíssemos ou parcialmente ou completamente. Nós também aderimos de uma vez, né, professor? Aderimos de uma vez. Isso nos era facultado. E eu acho que foi uma adesão acertada, correta, porque a Universidade Federal de Uberlândia, ela tinha um índice de estudantes de baixa condição socioeconômica, vulneráveis, que era reduzido em relação ao resto do país. Podíamos dizer, é uma universidade que tinha um perfil elitizado. Então, aderindo completamente à cota cheia, 50%, sim, nós estamos cumprindo com a população, com a sociedade, um compromisso social. Eu acho isso importante. E quando a gente assume esse compromisso, a gente traz o risco, temos de administrá-lo agora, né? Só que seria importante que o MEC desse suporte a todas as universidades que aceitaram esse risco, que aceitaram abraçar esse compromisso social. Elas deveriam estar na preferência, Estar na preferência e suplantar. Eu acho que o MEC talvez tenha pecado no planejamento. Abriu a porta da universidade para o ingresso desses setores, fez o papel que deveria ser feito, mas deveria ter dado à universidade as condições de, uma vez abraçado esse projeto na sua plenitude, suplantar com recursos extraordinários. A única coisa que me deixa, de certa forma, confortável é pensar que antes de existir a política, existia a assistência estudantil e isso era feito com recursos próprios, né? Sim. Eu quero crer que a gente precisa quebrar um pouco a cabeça, né, e pensar nessa distribuição de recursos, vai dar certo sim. Estou otimista. O nosso bate-papo continua daqui a pouquinho. UFO no Plural vai para mais um intervalo, continue ligado, a gente volta já já.